Boa noite. Gostaria, para a gente começar bem, começar com uma bênção muito especial, que nós começássemos de joelhos. Se você puder, por favor, e você também que está nos assistindo, por que não ajoelhar na sua casa, onde você estiver? Bondoso Pai, é mais uma noite que o Senhor está nos concedendo de graça, para nós entendermos um pouquinho mais da eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Quero rogar em nome de Cristo, que o Senhor mais uma vez me permita agora, junto com a minha igreja, aqui de Curitiba, em nos colocarmos todos diante do Teu trono sagrado e eterno. Que nós tenhamos agora a firme convicção que estamos diante do trono, porque há poder para alcançarmos tamanho regozijo em nome de Cristo. Nós podemos tudo em nome dEle, e mesmo diante do trono, eu sei que o Senhor se inclina para chegar mais perto de nós, mesmo numa condição tão precária como pecadores, mesmo o Senhor sendo um Deus tão santo, tão poderoso, o Senhor é um Deus que, antes de tudo isso, nos ama muito, e tem uma mensagem para a gente, quer falar ao nosso coração, e nós sabemos que a única força, o único poder capaz de nos transformar nesses últimos dias, ainda é a Tua palavra. Portanto, Senhor, desde a primeira palavra que o Senhor desejar falar, até a última, por favor, como um dia o Senhor utilizou até a boca de uma mula, o Senhor pode muito bem hoje usar a boca de um homem, cujos lábios são indignos, mesmo ele sendo um novato, um inexperiente, para apregoar o assim diz o Senhor, e o Teu nome ser glorificado. E vai ser glorificado o Teu nome se a Tua igreja for abençoada hoje aqui. E ela vai ser abençoada, porque a Tua palavra tem poder para abençoar, tem poder para curar, tem poder para remover dúvidas, e para remover toda incerteza, e aquilo que não coaduna com a eternidade do nosso coração, que ela entre com este poder. Nós autorizamos, Senhor. Eu quero também pedir por estas agendas de oração que estão aqui, nesse lugar celeste, ao pé do altar do Senhor. Nessa agenda, nós não oramos por papel, nós estamos orando por vidas que estão ali manifestas. Eu quero também, em nome do Teu Filho, Senhor, rogar que o Senhor permita uma visitação angelical em cada nome, onde eles estiverem, para que comece um processo de transformação de vidas, assim como a nossa também, inclusive a minha, vai acontecer hoje aqui, e desta forma, a Tua igreja possa não somente ver, mas crer com seus próprios olhos, os milagres que o Senhor ainda continua operando, porque o Senhor é um Deus que não muda. Toma-nos em Tuas mãos, mantenha-me, por favor, o tempo inteiro que o Senhor desejar falar, atrás do Senhor Jesus, para que eu não seja mais visto aqui. Em nome dEle eu oro, muito agradecido. Amém, Senhor. Amém. A vocês o meu cordial boa noite, seja bem-vindo nesse santo e bom lugar. Aos nossos amigos internautas, eu queria pedir aos internautas que estão já nos acompanhando desde o sábado de manhã, entenderam o propósito ontem da intercessão, ainda tem bastante espaço, agendas não é para ficar na tua mão. Se alguém chegar com uma agenda, peça aos irmãos que podem vir, venham em oração e deixem aqui ao pé do altar. Já oramos por ela. Enquanto nós estivermos ouvindo,
meditando, refletindo na palavra de Deus, Deus simplesmente com seu poder estará abençoando essas agendas, através da visitação angélica. Isso está escrito na Bíblia e na profecia. Está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono de Deus para responderem instantaneamente o mando do Senhor Jesus em atender toda oração feita com sinceridade e fé viva. Que maravilha! Então Deus está esperando uma manifestação de prece para a salvação de alguém. É isso aqui. Então, quando rela aqui, o justo viverá pela fé. Abacuque 2,4. Significa que está acontecendo um milagre. Já é um milagre você acreditar e trazer a agenda, você concorda? Então esses anjos estão esperando a oração. E tem anjos que estão aqui por todos os lados. Se os nossos olhos pudessem ser abertos, você os notaria. Isso é fascinante. Bom, nós temos esse encontro com Deus. E só concluindo, os amigos internautas que façam a sua agenda. Ponham do ladinho da sua mesa onde você está assistindo. Que nós vamos orar no final também por essa agenda. Nós temos muitas pessoas jejuando hoje e ao longo dessa semana. Eu louvo a Deus por isso. É uma proposta de Deus, de Jesus para os últimos dias. Conforme Ele disse lá nos textos que passei ontem, como Marcos 9:29. Então estão aqui comigo. Está aqui um envelope de pedidos de oração. Está aqui em outro envelope, que está até mais gordo. Louvado seja Deus, dos amados que estão jejuando para um despertamento da igreja de Deus. Quem não me deu o papel ainda, não me permitiu passar o seu nome para Cristo na madrugada. Eu disse para você que eu tenho já um hábito de muitos anos, uma audiência com Deus na madrugada, e me é um prazer inestimável pegar nomes de irmãos queridos, de amigos queridos, e colocar nas mãos que tem a marca dos cravos. Esse jejum não é pela tua vida, se bem que vai ser. Os efeitos são para você, mas o objetivo é o despertamento da igreja de Deus aqui e no mundo. Quem orará por você vai ser eu, na madrugada. E não só na madrugada, é que na madrugada é o meu ponto mais áureo, que eu gosto demais. Mas várias preces foram levantadas durante o dia e Deus sabe. Deus está aqui. Amém? Então, se você ainda não manifestou um dia, escolhe um dia, até domingo que vem. Me dá o teu nome, sobrenome, nome completo. Algumas letras não estavam dando para entender bem, não. Capricha na letra. Eu quero citar teu nome. Então, me faça chegar na minha mão. Ou dê na mão de alguns dos organizadores. Está aqui o Mark, que está em algum lugar aqui, o Rogério, o ancião, Flávio, ok? Faça chegar nas minhas mãos até o fim, porque nessa madrugada alguém vai estar clamando por você, por tua família, por tudo que diz respeito a ela. Dê essa oportunidade para Deus, porque o Senhor não faz coisa alguma se nós não orarmos. Nós estudamos isso ontem. Aqui também, essa revista, Unidos em Oração, que muitos receberam. Deixa eu ter uma noção, quantos não receberam ainda? A família que não recebeu, para a gente ter uma noção. Então, olha, muita gente precisa receber. Nós vamos providenciar, dentro do possível, porque o estoque cessou. Vamos tentar fazer chegar até as tuas mãos, porque vai ser uma cartilha para a gente essa semana. Aqui no pé do término da mensagem do nosso estimado presidente, pastor Ayrton Keller, ele usa um texto inspirado aqui, Atos dos Apóstolos, página 20, que eu queria compartilhar com você, em rápida mão. O Espírito veio sobre os discípulos, que estavam expectantes orando, com uma plenitude que alcançou cada coração. Os discípulos estavam orando,
Eles receberam a plenitude do Espírito, e o ser infinito revelou-se em poder à sua igreja. E o que seguiu depois? Milhares de almas, milhares se converteram num só dia. Olha como que termina aqui a posição desse texto. A espada do Espírito, de novo afiada com poder e banhada nos relâmpagos do céu, abriu caminho através da incredulidade, e milhares colocaram seu coração nas mãos de Deus. A incredulidade ainda é a causa de coisas maravilhosas não acontecer na vida de alguns. Nunca esqueça que o próprio Deus, Jesus Cristo homem, entrou em Nazaré, conforme escrito em Marcos 6, versos 5 e 6, e não pôde operar obras maravilhosas, apenas curou umas poucas pessoas, impondo-lhe as mãos, e ficou admirado da incredulidade deles. Se houver espíritos de incredulidade pairando nesse lugar, ou pairando no coração dos que estão nos assistindo, que o Senhor os repreenda, porque o nosso Deus, Ele ama operar obras maravilhosas. E Hebreus 13:8 diz que Ele não mudou, que Ele é o mesmo como foi ontem, é hoje e será eternamente. Deixemos Deus operar as obras que Ele quer operar. Essa semana é para a gente ver isto. E falando desta semana ainda, a lição sabatina que trata, eu penso que é um presente para a gente. Eu só fiz um grifo aqui do que eu vou tratar amanhã com você. Eu falei para você, se você tiver que faltar algum dia, não falte amanhã, porque amanhã trataremos de depressão, como se livrar dela, de uma forma simples, objetiva, resultado de muitos anos de estudo, não da minha parte, mas de muitos especialistas, porque eu não sou um especialista, eu não sou um doutor em coisa alguma, eu sou só um aprendiz, estou aqui para aprender com você, mas da minha própria parte. Agora eu posso explicar melhor por que eu fui estudar tanto sobre essa temática, não sobre depressão especialmente, mas eu queria saber o que a medicina podia fazer para o meu filho, que estava num dos melhores hospitais aqui do Brasil e da América Latina, lá em São Paulo, tratando-se pelos melhores médicos, e já estava um ano, como eu relatei ontem à tarde, numa condição vegetativa de uma coma profunda e irreversível. E quando lia compêndios da medicina convencional, eu observava que realmente eles estavam fazendo o tratamento indicado pelos livros. Foi quando então eu fui estudar um pouco sobre medicina genômica, e lá comecei a entender que havia uma luz no fim do túnel. Havia um limiar de informações novas que muitos médicos importantes hoje estão considerando e clinicando assim. E a medicina genômica, você deve saber, você é bem informado, é a medicina que reconhece que há um Deus. Alguns não o reconhecem como Jesus, mas dizem, não, há um Deus sim. Então aquela questão cética removida. Bárbaro. Então trataremos sobre isso. Com relação à depressão, então vem preparado amanhã para começar a sua cura, ou de alguém que você ama, ou de alguém que você conhece e preza. Convida amigos que possam tê-la, porque hoje é ansiedade e sucesso. Nós vamos intercalar os dois. Aqui, na lição, só para abrir o leque para amanhã, nos diz que cada dia fazemos escolhas importantes. Então, nós estamos aqui para fazer escolhas hoje. Deus só nos coloca diante dele para nos propor algo novo, ou algo que você não considerou, então pode ser novo, a prática desse algo para você. E aqui diz que devemos afastar a cortina e ver o invisível, pois a Bíblia ensina que há uma realidade invisível que impacta grandemente o que vemos.
E de fato, o grande conflito entre Cristo e Satanás forma o invisível cenário de um fundo por trás do mundo visível que experimentamos todos os dias. A lição trata do que nós vamos tratar. Nesta semana, examinaremos textos bíblicos que ajudam a revelar essas forças invisíveis e seu impacto sobre nossas vidas e nossas escolhas. Então, eu fiz questão de trazer, para a gente poder perceber que Deus está guiando esse nosso encontro com Ele. Hoje, teremos mais um encontro com Deus. Muito bem. Eu quero verificar com você se é possível para a igreja nós convencionarmos em sair daqui por volta de 9h30. Será que é possível a gente poder um pouquinho além hoje, para podermos tentar esgotar da melhor forma possível o tema? Levanta a mão quem pensa que é possível. Tá, Deus seja louvado então. Então, às 9h30 nós vamos estar saindo com a graça de Deus daqui. Tá? Vamos tentar cada dia ser mais pontuais possíveis. Agora eu vou precisar que você ore, porque dá vontade de falar para você tantas coisas, e eu vou falar o que Deus quer que eu fale. O limite do ser humano começa o ilimitado de Deus. Bom, ansiedade é algo interessante, porque os ansiosos querem se colocar no lugar de Deus, querem que as coisas aconteçam no tempo dele, e não conseguem lidar consigo mesmo, e por isso começa a acontecer um fenômeno neural. Agora, por exemplo, em todos os campos da vida, esses fenômenos inversos, eles impedem que a pessoa consiga ser feliz, porque a suprarrenal começa a produzir em doses elevadas adrenalina, noradrenalina, cortisol, e isso vai encharcar, vai permear pelo teu sangue, pelos teus tecidos. No amor, por exemplo, os relacionamentos, nós não podemos fazer com que as pessoas nos amem, a gente pode simplesmente deixar sermos amados. As pessoas também na vida profissional desperdiçam saúde para ganhar dinheiro, e depois elas gastam dinheiro para recuperar a saúde. Alguns vivem desesperadamente pensando no futuro, de tal maneira que não vivem nem o futuro nem o presente, e outros que vivam como se nunca fossem morrer, mas morram como se nunca tivessem vivido. Deus não é surdo às nossas petições, nós é que somos cegos às suas providências. Somente quem vê a mão de Deus em todas as coisas é que pode colocar todas as coisas na mão de Deus. Existem dois grupos de pessoas no mundo: um grupo de pessoas que vivem acreditando que não existem milagres, e outro grupo que acredita que todas as coisas são um milagre. Eu faço parte desse segundo grupo. Eu creio que todas as coisas são um milagre. Você é um milagre. Você espera alguns milagres na sua vida, eu tenho certeza. Mas fala hoje com Deus, fala agora. Fala: Senhor, se o Senhor quiser primeiro fazer de mim um milagre, o Senhor pode fazê-lo. Porque eu falei ontem aqui, eu vou ter que repetir algumas coisas. Deus, Ele não vai fazer nada se você não permitir. Deus é um cavalheiro e respeita você profundamente. Autorize Ele fazer de você um milagre. E eu creio que eu sou um milagre, porque se você me conhecesse antes, quem me conheceu fala: não, Fernando Lucas é um milagre. E eu sei que eu sou. Agora você tem convicção que você já é? E se não é, por que você não se deixa ser?
Nós temos que ser mais amigos de Deus, confiar mais. Porque a amizade verdadeira não é uma coisa grande, mas é milhares de coisas pequenas. E Deus quer tratar disso com a gente hoje. Essa forma abundante de jorrar adrenalina e esses outros hormônios que são imunodepressores, né, que vão tornar sua imunidade lá para baixo. Fica suscetível a tudo quanto é formas de doenças e moléstias. As pessoas ansiosas tendem mais a ficar doentes. Eu vou te falar hoje aqui o que você tem que fazer. O que eu fiz primeiro. Tudo que eu falo para você, eu tenho que ter feito primeiro. Teve que ter dado certo na minha vida. Porque eu não conhecia até hoje alguém mais ansioso como eu fui. Aliás, como tem gente que está nos visitando hoje, irmãos, amigos, deixa eu me apresentar de novo, né? Eu sou de São Paulo, capital, Fernando Lux. Eu sou uma pessoa que trabalha com o mercado financeiro há 39 anos. Administração de fundos de investimento, long short e essa gama de produtos. Essa é a minha área. Lá que eu ganho um trocado para conduzir a minha família. O que eu faço aqui, eu não vim pregar porque eu não sei fazê-lo. Peço perdão para os que apreciam grandes sermões, porque eu também aprecio. E louvo a Deus pelos grandes pregadores. Louvo a Deus por termos pastores tão consagrados que amam servir e têm cheiro de ovelha. Louvo ao Senhor. Mas eu também não sou um pastor. Conheci o Evangelho tarde demais. Não deu tempo para pensar nisso. Não sou teólogo, não sou obreiro. Sou só simplesmente um aprendiz. Aprendiz de servo. Estou aprendendo a servir. Tá? Então me desculpe não ter falado. E dentro dessa linha, como aprendiz, nós vamos aprender juntos. Né? Eu aprendi uma coisa, que quando você ouve um discurso e você presta atenção, você compreende. Mas quando você ensina, que você aprende. Por isso eu sou aprendiz, eu vim aqui para aprender. Bom, então o que eu aprendi, o que provei em mim, e trabalhando no mercado financeiro há tantos anos, irmãos, antes da minha conversão, eu trabalhava e antes do acidente, certamente, eu trabalhava numa área de ponta de mercado, né? E nessa área de ponta eu tinha que estar decidindo freneticamente. Eu trabalhava 10 a 14 horas por dia, às vezes 16 horas, né? E para dormir era muito difícil. Até desligar o botão já chegava o amanhecer, eu já tinha que voltar. Muito pouco dormia, praticamente anestesiado, né? E ainda para tentar dormir tinha que ler bastante, para entrar no alfa, porque o meu estado beta era constante. Bom, vamos lá. Isso me fazia o que faz a você que é um ansioso, né? Além de me fazer, eu era infeliz. Eu era muito infeliz. Eu adquiri bastante coisas, mas isso não me satisfazia, né? Eu confesso a você, eu era uma pessoa desequilibrada. Eu não conseguia realizar tudo o que eu queria. A minha agenda eu nunca conseguia cumprir. E 16 horas às vezes de trabalho. Não conseguia. Porque eu era desequilibrado. Adrenalina excessiva no sangue. Adrenalina. Noradrenalina. E isso me causava o estresse, que eu falei dele ontem. Quando você está estressado, você não consegue enxergar ninguém, só o seu próprio umbigo. E ele só vai aumentando, aumentando, aumentando. E você passa a viver um fenômeno chamado vitimismo. Você passa a ser vítima de você mesmo. Ou seja, você está se automutilando. Todo ansioso está se automutilando. Então, é para parar com isso, com o que você vai ouvir hoje aqui. Por favor. Condenação sem investigação é o cúmulo da ignorância, disse Albert Einstein. Então não me condena sem você ouvir e pensar melhor. Depois você pode me condenar e eu vou ter que aceitar. Eu vou respeitar você de todo o meu coração,
Deus sabe. Porque para estar aqui eu orei bastante. Deus também sabe. E eu precisei jejuar para me sentir bem aqui à frente. Deus também sabe. Bom, porque você é muito importante para Deus e para mim também. Você não sabe como. Deixei minha família para estar aqui. Não os trouxe. São 11 dias sem eles. Esse tempo não volta. Mas vou recuperar na eternidade, se Deus permitir. Mas agora eu estou feliz por estar aqui com você, pode ter certeza disso. Bom, então todos esses fenômenos eu vivia. Também, isso me causava uma série de outros problemas, outros comprometimentos na minha vida. Sabe que existe um livro, escrito por um autor famoso na América, Steve Birglass, é o Fenômeno do Sucesso. Nós vamos tratar dos dois temas, porque eles estão intimamente ligados. Sucesso, trilhando o sucesso, e a ansiedade. Ele diz que muitos, para atingir o topo da sua vida, acontece um fenômeno inverso. Lá no topo, ele atinge o fundo do poço. Ou seja, ele sofre um dissipamento familiar. Os filhos, esposa ou cônjuge, são dados a uma aversão moral. A própria moral familiar é comprometida. A saúde, relacionamentos. Então aquilo que parecia ser o auge da felicidade passa a ser o auge do fracasso lá no topo da carreira. Dinheiro faz homens ricos, conhecimento faz homens inteligentes, mas só a humildade faz grandes homens. A gente tem que pensar também, irmãos, Deus não é contra o homem ganhando dinheiro. Deus é contra o dinheiro ganhando o homem. Ganhar dinheiro é uma bênção, quando você usa os ensinos de Deus para torná-los aplicáveis na sua vida. Porque eu conheci, com clientes muito poderosos que tive, ainda tenho, conheci alguns, nesse mar de visitações que fiz, alguns, em contrapartida, tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que eles tinham era dinheiro. Eu já entrei em palácios de homens miseráveis, irmãos. Então, quando você estiver ganhando dinheiro, não diga, estou sendo abençoado. Não, por favor, não diga. Diga, estou sendo provado. Por quê? Alguns não medem esforços para isso, e nem escrúpulos. O homem fraco, mentalmente ele usa a força, mas o homem forte, mentalmente ele usa a inteligência. Sabe que é mais fácil a gente avaliar isso quando nós estamos sentados e meditando. O que eu faço com as informações que Deus preparou para mim? Tudo que você está ouvindo foi preparado por Deus, para você pensar no seu travesseiro, e ao longo dos seus dias. O que você quer usar disso? Como você quer aplicar isso na sua vida? Eu quero pedir para você, não deixe de estar em comunhão. Autoriza a Deus, fala, Senhor, eu quero que a minha mente fique receptiva. E a única forma dela ficar receptiva, para que você ouça e compreenda a palavra de Deus, você tem que também pedir para Deus. Torne ela, então fique ligado a Deus. Que tenha, aqui para mim poder estar à frente falando com você, tem que ter um fio dourado, vamos dizer assim, que me liga ao trono. Que não pode ser desconectado. Então você também precisa para compreender. Compreender a palavra de Deus, pelo que nós estudamos ontem, é um milagre já. Porque nossas mentes estão
completamente inapropriadas para compreender. As pessoas estão se automutilando, estão sendo vítimas de si mesmo. É aquele fenômeno que eu falei ontem para você. Não compreendem a palavra de Deus, porque a nossa mente não, ela está incapacitada. Existe um sistema hoje que impera nesse planeta, irmãos, que ele tem todo o interesse em que a mente do homem seja incapacitada de compreender a verdade presente. Falarei mais ao longo desses dias o que é verdade presente para você. Isso é tão importante, mas não é o tema de hoje. Mas se nós não entendermos a verdade de hoje, presente, é porque é uma verdade para agora. Irmãos, eu posso perder tudo. Tudo. Então, ontem de manhã, ontem à tarde, nós estamos propondo que Deus nos explique como alcançar uma melhora importante, relevante do teu cérebro. Porque primeiro tem que ser no cérebro. O cérebro é instrumento e o órgão da mente. Eu digo pela terceira vez: Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 49. E de cada 10 doenças, 9 começam na mente. 10 páginas depois, página 59. Então nós precisamos entender isto, porque você não foi criado por Deus para viver doente, para ter essas síndromes. Não, Deus não criou. Deus criou você para que você tivesse a mente de Cristo. Nós lemos ontem em 2 Coríntios 2, capítulo inteiro, em especial no verso 16, para entender o verso 9. Então nós precisamos de uma nova mente. A mente que eu tinha antes não servia para Deus, não servia para mim, não servia para minha família, não servia para os meus amigos, não servia para ninguém, era desperdício. E quantos aqui, não preciso ser profeta para saber que tem muitos desperdiçando a sua vida, e Deus, Ele quer que nós paremos com isso. E o único poder capaz de quebrar esse, vamos dizer, encanto, é a palavra pura de Deus. Não existe outro poder, não existe. Então, melhorar meu cérebro, para ter uma nova mente, para mudar minha vida. Por isso é preciso que eu conte as minhas experiências com Deus. Eu não vou, quando eu falar de mim, não estou falando do Fernando Lux, estou falando do que Deus fez na vida do Fernando Lux. É o livro de Atos de Deus dos Apóstolos. O que aconteceu com Paulo, o que aconteceu com Pedro, o que aconteceu com João, com Tiago, o que aconteceu com o Fernando Lux, o que aconteceu com você. Você faz parte do livro de Atos dos Apóstolos, os Atos de Deus. Você faz parte, você está inserido no grande conflito. Esse tema que a lição trata essa semana de uma forma fantástica, para mim é um presente. Eu nem sabia, quando marcamos essa semana, que a lição ia coadunar, que nós vamos tratar aqui. É altamente relevante, é tão relevante que se eu fosse você, não perderia nenhum dia. Nenhum dia. Amanhã principalmente. E terça falarei sobre degenerâncias mentais. Cada dia vai estar somatizando com outro dia. Não dá para falar tudo no mesmo dia. Para você ir somatizando e aproveitando tudo que é pertinente para você. Porque eu te garanto, em nome de quem me trouxe aqui, Jesus, você vai terminar esses dias com uma nova mente, sim, porque Ele fez isso em mim, e Deus não faz acepção de pessoas, isso é louvável ao nome dEle. Romanos 2,11, Tiago 2,1, 2,9, Deus não faz acepção. Se Ele fez em mim, Ele pode fazer em você, Ele quer fazer em você. Você só tem que falar: eu deixo, Senhor. Fale agora, por favor, não precisa nem mover os lábios. Ele ouve no seu coração. Fale: eu deixo. Mas fale mesmo, faça a tua parte. Olha para mim um pouquinho, para os meus olhos. A câmera, meu amigo lá da internet. Deus, o Deus que eu conheço, o Deus que se manifestou na minha vida e se manifesta, como se manifestou hoje à tarde. Olha, esse Deus, Ele não faz o possível, não faz. Vocês estão olhando para os meus olhos?
Esse Deus, Ele só faz o impossível. Sabe quem vai fazer o possível? Eu e você. Amém, Jefferson? Que bom vê-lo de novo. Eu e você. Agora, se você não fizer a sua parte, Deus não vai fazer a dele. Porque ao não fazer a tua é sinal, eu não quero que Deus faça. Ou você acha que 13:24 de Lucas foi escrito à toa lá. Então tem que rasgar essa folha da Bíblia. Esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Muitos tentarão, mas não poderão, porque não vão insistir, não vão perseverar, não vão aceitar a proposta de 15:4 de João, que diz: permanece em mim, e eu permanecerei em você. Insiste em mim, persevere em mim, e eu perseverarei em você. Porque sem mim, diz o verso 5, nada podeis fazer. Nada. Se Deus disse nada, é nada. Não tem meio termo para Deus. Deus não está brincando com a palavra dele, porque a palavra dele tem o poder para salvar a mim e a você. Ele não pode tratar da palavra como algo tão suscetível a ser mudada pelos homens. Ela é simples, até criança pode entender, quando explicado com amor. Bom, dentro desse cenário todo, eu quero usar um sistema bacana, que eu aprendi num livro, um neurocientista chamado Dr. Michael Wells. Ele usa muitos contrastes, né, para poder apresentar duas demandas comportamentais. Então eu me recordo de um jovem muito famoso, muito rico, muito simpático, bonito, segundo as moças, e morando num palácio lá em Lake Washington, em Seattle, lugar maravilhoso, 4 andares, segundo as informações que tive desse palácio, dois andares de garagens. Carros que ele tinha não são carros comuns, só de coleção daqueles de Maserati, Lamborghini, que custam as pichinchas de 10 a 20 milhões de dólares a peça, e aquelas motos também de coleção, nesses valores aproximadamente. Então, ansioso, mesmo tomando os medicamentos, os barbitúricos. Esses barbitúricos, infelizmente, irmãos, eles podem ajudar num momento agudo. Eu não sou uma pessoa radical e dizer que você não pode tomar, não, eu não vou fazer isso nunca. Mas fazer disso, uso contínuo, achar que você depende de um barbitúrico para poder dormir, você tem que pensar melhor. Você pode fazer algo melhor. Você tem que reavaliar isso, com carinho, com amor e com Jesus. Então esse jovem já não tinha mais jeito, ele tomava isso já há anos. Então não dormia. À noite levantava, ficava andando no quarto, descia para aquelas garagens, ligava para escutar o ronco dos motores. E naquelas noites mais ansiosas, pega uma moto, pega aquelas expressway e mergulha naqueles autodesertos lá. Consegue, quem sabe, dar umas 250, 280 numa moto Ducato, por exemplo. Vê um caminhão lá são estradas que você passa horas andando e não vê carro nenhum, né? De repente vê um caminhão, chega lá pertinho, ameaça beijar a rabeira, mas não tem coragem. Volta para casa antes que amanheça completamente. Não quer ser visto, porque é muito famoso. E esse jovem, dois ou um tiro de espingarda na cabeça, no quarto dos fundos desse palácio, dia 5 de abril de 1994, às 8h30 da manhã. Que desperdício, né? Não foi dada a causa de depressão amanhã, era uma ansiedade incontrolável. Deixou escrito um bilhete, né? Dói mais queimar devagar do que aos poucos, e assinou Kurt Cobain, vocalista de uma banda de rock, Nirvana, tá? Então esse é um fato. Agora tem um monte parecidos, irmãos.
Em casos que são ansiedade crônica, né? E nesse agudo dela acontecem essas coisas, né? Aquela mais famosa das cantoras da América, 200 milhões de álbuns vendidos, 7 Grammys, mais de 200 prêmios de música, mais premiada, mais próspera e rica, e também palácio lá em Beverly Hills. Agora, 15h55, do dia 11 de fevereiro de 2012, boiando numa banheira de mármore Carrara, no hotel mais caro do mundo, 6 estrelas, Beverly Hilton, foi encontrada com traços de cocaína no sistema respiratório. Whitney Houston, né? Que pena. Ansiedade também. Robin Williams, 11 de agosto de 2014, meio-dia, achado morto. Não aguentou, não dá, o sucesso, não conseguia lidar com a vida, não conseguia. Então a questão da ansiedade não é a questão de falta de dinheiro, de falta de sucesso, de falta de relacionamento, de falta de beleza, de falta de talento, não, isso é uma questão orgânica, que vai redundar, que ela é uma desconjunção neuronal, que vai provocar esses efeitos orgânicos, essa inabilidade de lidar consigo mesmo. Agora, contrastando, um jovem também famoso, simpático, muito conhecido, rico, quando marcou um gol no time dele lá, torneio lá na Itália, ganhou o torneio, foi considerado o melhor jogador da Europa, acho que do mundo também. As revistas de circulação mundial, como a nossa aqui, primeira capa, contando tudo sobre ele. Marcou o gol da vitória e levantou a camisa do time, e estava escrito I belong to Jesus, né? Eu pertenço a Jesus. Aí a mídia foi perguntar: por que você, Kaká, você faz questão de manifestar dessa forma o seu sucesso? Nós estamos contrastando agora. E ele disse: que eu faço questão que as pessoas do mundo saibam que há um Deus à frente da minha vida. Está lá na revista, está lá no YouTube, se você quiser depois ler a matéria. Estou pegando, só pincelando aqui. Aí foi entrevistado, antes de ser entrevistado, Adidas, se eu não me engano é Adidas, que propôs um contrato de 8,5 milhões de dólares, só para ele assinar a chuteira da marca. Ele falou não, né? Aí perguntava: por que você falou não? Né? Como é que é essa história? Conta essa história. Ele falou: não, eu só falei que só assinaria se eles colocassem, junto com a minha assinatura, que Deus é fiel. A Adidas aceitou, ele assinou o contrato, embolsou 8,5 milhões de dólares, e mais os royalties. Nós estamos pareando aqui, irmãos, nós estamos contrastando. No banco é mais fácil escolher um lado, você percebe? Mas você tem que escolher. Você foi trazido aqui para que Deus está te dando luz para você fazer uma escolha hoje. Você não vai conseguir escolher na hora, tem que escolher agora. Você nunca vai conseguir dizer não para o diabo se primeiro você não dizer sim para Jesus. Não é brincadeira. Então diga assim agora. Fala: eu quero enxergar melhor essas coisas. Como elas são atrás do véu. Por isso amanhã você não pode perder. Bom, entrevistaram os amigos do time lá, do clube. Eu não assisto futebol, não sei que time, acho que é Milan, não sei. Mas um deles falou assim, que o Kaká era um tipo de cara, segundo está escrito, que recita versos bíblicos até no elevador. Outro diz que é o tipo de cara que está sempre com uma Bíblia na mão. E a Bíblia dele é toda marcada, grifada. Ele estuda a Bíblia. Ele gosta de uma comunhão com Deus. E ele não tem toda a luz, ele tem a luz que ele tem, ele vive. Tem muita luz para ele conhecer, tem muita luz para me conhecer, talvez até mais do que ele, mas ele vive a luz que tem. E Deus disse: honrarei os que me honram. Quem crê, diga amém. 2:30 do livro de 1 Samuel. Deixa Deus honrar você. Diga isso para você.
mesmo, coloca o teu nome, tipo assim, Fernando Lux, deixa Deus honrar você. Fala para você, fala em silêncio, sem mexer os lábios. Por favor, faça esse exercício que faz parte da sua formação sináptica, importante para hoje. Olha, e do lado dele estava a noiva dele, que agora é mulher, né? Não acompanha a vida dele, eu acho que é, ainda, Caroline, era noiva, se casou com ela depois, mas ele disse, nós namoramos 1 ano e meio, e nós nunca praticamos sexo, coloque isso na revista. Ele exigiu que fosse colocado na matéria. O homem foi criado para ser a imagem e glória de Deus. 11 verso 7 de 1 Coríntios, você foi criado para isso. Quando você manifestar a glória de Deus na tua vida, olha nos meus olhos, por favor, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Você vai, porque para isso você foi criado por Deus, para isso. Olha, Dwight Moody, grande evangelista, disse que de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão cristão. Você mesmo, você que nos assiste, amigo internauta, pode ser a única Bíblia, única que os homens lá fora vão ler. O evangelho que mais converte nesses últimos dias é o evangelho do silêncio. É aquele que você apresenta ser um discípulo sem palavras, porque quando os atos falam, as palavras não são nada. Esse é o evangelho dos últimos dias. É esse que vai transformar o mundo. Você viver primeiro. Som. Ok. Agora também está escrito. Eu peço que você não desfocalize. Quando você olha para mim, é para você olhar para a palavra. Que não dá tempo de ficar, a gente lê todos esses versos, depois você anota, você confira, se você achar que não está escrito, porque está escrito, tá? Que em tudo, você deve ser o ornamento da doutrina de Deus. Tito 2 verso 10, sabe o que é ornamento? Que torna a doutrina de Deus, Gabriela, a coisa mais linda do mundo. Amém, Heitor? Então, que as pessoas olhem para a doutrina de Deus e falem, mas que doutrina maravilhosa, porque você vive, você sentiu prazer, você já pediu para Deus, Senhor, eu quero prazer em viver os teus ensinos, você já pediu? Isso é um fenômeno, pelo amor de Deus, peça, porque está escrito, pede e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. É um tipo de oração que Deus não fala não. Eu quero prazer para viver os teus ensinos, porque todas as ordens de Deus, todas são para a tua felicidade, todas. Jó 9 verso 4, na tradução da Bíblia Viva, diz assim, jovem de valor que está me ouvindo aqui, diz assim: ninguém é capaz de desobedecer a Ele, a Deus, e ser feliz nessa vida. Ninguém. Será que tem alguém aqui que quer ser infeliz? Aí eu estou pregando em auditório errado. Eu não estou pregando para infelizes. Então deixa eu repetir. Eu não gosto de repetir, mas às vezes é preciso. Ninguém é capaz de desobedecer a Ele e ser feliz nessa vida. Mas veja na Bíblia Viva, tá? Jó 9 verso 4. Porque de tudo isso, dessa parafernália de ostentação,
deixa para lá essa parte. Olha, o que está escrito é o seguinte: mais do que isso pode te dar o Senhor, mais do que tudo aquilo que eles lutaram para ter, para achar que iam ser felizes e nunca conseguiram ser. 2 Crônicas 25, verso 9, última parte. Mais do que isso pode te dar o Senhor. Bom, também está escrito, olha que textos mais áureos para a gente considerar essa noite. Está escrito que você. Quando você lê, você tem que colocar na sua pessoa. Você é a carta de Deus, ministrada por nós, diz o apóstolo Paulo. Não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Merece um amém bem bonito? Você é a carta de Cristo. Isso não é até poético? Tem um verso mais lindo ainda, irmão. Para mim, está tudo grifado em dourado na minha vida. Depois você pode conferir lá. Está escrito também. Que bom revê-los. Que além de você ser a carta de Cristo, o ornamento da doutrina, está escrito que você deixa eu começar pelo começo do verso, que é tudo lindo esse verso. Graças a Deus, diz o apóstolo, que sempre, eu peguei o sempre, eu circundei, sempre nos faz triunfar em Cristo. Deus não criou filhos para derrota. Não existe derrota no reino dos céus. Se você está vivendo derrotas, porque você está em reino errado. Eu repito, graças a Deus que sempre faz nos triunfar em Cristo, e por meio de nós. Ele escolheu a mim. Você foi escolhido a dedo. Está escrito. Não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi vocês. E nomeei. Você foi nomeado no céu, não, na eternidade. Para uma grande missão. Todos nós temos uma grande missão. João 15, 16. Jeremias 1, verso 5. Isaías 49, 1. E etc. Graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em toda parte, eu também circundei toda, em toda parte, o cheiro do seu perfume. Que cheiro que você está exalando, irmão, meu amigo querido, que cheiro, que cheiro. Às vezes as pessoas não gostam do que estão recebendo. Fala, Fernando, as coisas não estão bem na minha vida, não está recebendo coisas boas. Quando você não estiver recebendo coisas boas, irmãos, você tem que parar. Você tem que se colocar diante de Deus e começar a pensar em que você está emitindo. Porque você vai receber o reflexo do que você emite. Isso é uma premissa. Aquilo que eu me plantar, vai colher. Deus disse. E se Deus disse, ponto final. 6, 7 de Gálatas. Então nós temos que parar e avaliar melhor o que nós estamos fazendo. A oportunidade desta vida e dura pouco essa vida. Você não foi criado para viver só essa vida. Tem uma eternidade, mas você só tem essa vida para decidir, você não tem outra vida depois. Eu respeito você se você acredita em outras vidas depois da morte, eu respeito você. Só que eu sou obrigado a dizer para você que isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. A Bíblia, como por exemplo, 9:27 do livro de Hebreus, diz que o homem está ordenado viver uma só vez, morrer uma só vez. Vive uma só vez e morre uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então você tem que optar agora. Bom, agora também está escrito, o que um homem citou, está nos anais da história, Thomas Edison, o terceiro na escala Wechsler de QI, 220, é o quarto, 225 é o Blaise Pascal, Arquimedes o segundo, e o primeiro, Aristóteles, o filósofo.
E só falando de en passant, o QI do brasileiro, infelizmente, é um dos mais baixos do mundo. 87. É uma vergonha mundial. Por que, né? Então, olha, irmãos, não é brincadeira. Tem hoje um sistema que gosta que nós brasileiros tenhamos um QI lá embaixo. E se explica por quê. Sabe, nós temos alguns tipos de governo que são intalagáveis. Mas nós que colocamos lá. Nós que colocamos. E eles gostam, eles fomentam que você não tenha conhecimento. Eles são inimigos que o povo tenha conhecimento. Porque se tivesse conhecimento, eles nunca votariam como estão votando. Nunca. O político só quer uma coisa de você, seu voto. Mais nada. Vote nele. Agora, nós temos que votar, hein? Votar em branco, anular voto, isso é coisa que dá vantagem para quem não merece. Escolha a dedo e vote com sabedoria nas próximas eleições que tiverem. Porque tem gente ainda muito honesta que quer fazer uma política transparente. São pouquíssimos, 4%, mas eles estão lá. Localize e faça isso. Premie o caráter. Porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo, irmãos, nós precisamos de homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros, sinceros, honestos e leais. Que não temam chamar o pecado pelo nome exato. Que tenham a mente tão firme ao dever quanto a bússola é ao polo. E fiquem firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Esse texto é um texto inspirado, né? Educação, página 57. Bom, você está considerando, eu acredito. Thomas Edison disse que nós não sabemos 1/1000% de qualquer coisa. Eu estou só citando o verso desse homem, desse grande pensador, porque ele coaduna com a Bíblia. E lá está escrito lá em 8:2 do livro de 1 Coríntios, que se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso significa que não há ninguém no mundo que seja analfabeto demais, pequeno demais, indouto demais, que não possa ensinar alguma coisa a mim e a você. Não tem. E não tem ninguém que seja expert demais, sábio demais, grande demais, talentoso demais, que não necessite aprender alguma coisa. Não tem. Bom, se eu acredito que Deus é um Deus santo, eu devo amar aquilo que é santo. Você concorda comigo? Deus é um Deus santo. Se bem que isso é uma coisa que o mundo se esqueceu. Eu devo amar aquilo que é santo, separado. Porque com isso eu vou estar entrando num campo de ação onde agrada a Deus. Então Deus pode olhar com mais propriedade para mim. Agora, existem muitas coisas, eu não preciso ser vidente. Muitas coisas que você ama e que Deus odeia. E se você permanecer nessas coisas, você vai se perder. Olha nos meus olhos de novo, porque é importante o que eu vou dizer. Se você não quer comprar as coisas do diabo, não olhe mais para a vitrine dele, pelo amor de Deus. Ele é o melhor vendedor do mundo. Ele consegue provar suas teses. A gente subestima muito esse anjo caído. Mas ele é a segunda mente mais inteligente do mundo, do universo. Depois de Jesus, ele conserva ainda esse poder da inteligência. Não é uma mente qualquer. Ele conseguiu enganar 1/3 de anjos. Apocalipse 12, 4-7, até 12. Ele conseguiu enganar um casal que foi criado perfeito por Deus.
conseguiu enganar um monte dos patriarcas e profetas. Conseguiu enganar todos os discípulos. Aí você fala, a mim não engana. Pelo amor de Deus, considere isso. Que você precisa tomar decisões. Ele é o tipo de vendedor que diz, olha, você jovem, de 0 a 100 que está aqui hoje, que está me assistindo, você nunca vai ser um cristão feliz, nunca, se você não usar um pouquinho, pelo menos, dos meus produtos. Está todo mundo usando, só um pouquinho, só um pouquinho. O que você tem comprado do diabo? Ele deixa as pessoas ser cristãs, deixa, mas ele amarra elas a alguma coisa dele, e você nunca vai ser feliz de verdade. Tua vida cristã vai ser um fracasso. Você olha lá para fora, vê uma prostituta, vê um travesti na rua, você fala, coitado, coitada de nós. Nós somos, irmãos, muito mais perigoso a perversão do evangelho do que eles, porque nós carregamos uma bandeira, a bandeira que somos cristãos. Se nós envergonharmos, irmãos, essa bandeira, está escrito, 18 verso 6 e 7 de Lucas, de Mateus melhor, Mateus. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que eles venham, mas ai do homem pelo qual os escândalos hão de vir, melhor que não se tivesse nascido. Estou abreviando o verso, para não citar inteiro. 14, 21 de Marcos, melhor que não tivesse nascido. O cristão presunçoso não é salvo. 8,16 de Lucas. 1 João 1,6, 1,8. Provérbios 28, 13. Lucas 15, verso 10. Não é salvo. Cristão presunçoso não se salva. Quando eu falo que não se salva, ele não salva nada. Não salva alegria, não salva sucesso, o verdadeiro. Não salva a paz, não salva a sabedoria, não salva a inteligência, não salva bom relacionamento, não salva nada. É uma vida medíocre, uma vida fútil, uma vida perecível. E tudo que não é eterno, falei ontem aqui, é eternamente inútil. Por favor, eu vou pedir para você fazer uma gentileza. Abra um espacinho no teu coração e grave 2 frases que eu vou falar agora. Grave lá no coração, tá? O pecado sempre vai levar você mais longe do que você desejaria ir. A segunda frase, o pecado sempre vai fazer você demorar mais do que você desejaria demorar. Posso pedir a terceira? Amém? Você sempre encontrará o que você procura. Eu vou provar para você. Vou usar a parábola que alguns conhecem, do beija-flor e do urubu. O beija-flor, ele levanta voo, ele tem os olhos programados para encontrar o quê? O que, igreja? E o urubu, ele levanta voo e tem os olhos programados para encontrar o quê? Tá. E você tem um livre-arbítrio. Quando você está levantando o voo, seus olhos estão programados para encontrar o quê? O que você está procurando? Você vai encontrar. Não olhe para a vitrine desse anjo que caiu. Eu estava lendo numa matéria outro dia, que um pastor famoso de uma outra denominação foi pego a 3ª vez adulterando. E ele, no púlpito da igreja dele, ele estava dizendo para todo mundo: não fui eu, foi o diabo. Foi ele, irmãos.
Eu digo aqui que foi ele. Ele gosta tanto das coisas do diabo que ele não precisa nem mais ser tentado. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a você. Chegai-vos ao diabo e o diabo também se chegará. 4:8 de Tiago. Eu fiz o trocadilho. Bom, eu quero ler um texto importantíssimo com você. Bem rápido, mas é importante. Abra em 1 João, Epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia. Antes de Apocalipse, antes de Judas, rapidinho para a gente ler e começar a concluir. Minha Bíblia aqui está aberta. Aqui está o nome das pessoas que jejuam, que pedem. Se você tiver algum pedido, eu vou pegar no final. Se você ainda quiser jejuar, coloque o teu nome no papel. Coloque o dia que você escolheu. Faça chegar na minha mão, porque essa madrugada vai ter uma sessão especial de comunhão com Deus. E aqui eu quero ir fechando a ansiedade com você, em cima do que você está ouvindo. Tá? Na minha Bíblia, que é a Revista Corrigida, diz assim, olha: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, no que elas tocaram, como na palavra viva, porque a vida foi manifestada, e nós vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Até aqui, mas não fecha, por favor, que é rapidinho. Aqui ele está dando uma prova testemunhal. Presta atenção, irmãos. Vamos tirar um pouquinho do papel. Imagine João sentado num tribunal do júri, dando uma testemunha para um juiz e para os jurados. Ele fala: eu vi, eu ouvi, eu toquei nele, a palavra dele me transformou, eu vi ele morto, e vi ressuscitado. Ele continuou pregando a última mensagem para nos preparar para os últimos dias. Bom, João está tentando ser contextual. Qualquer testemunha, irmão, seja de acusação, de defesa, que viu, ouviu, tocou, acho que é muito forte. É muito forte. Seja para acusar ou seja para absolver, é muito forte. É para você pensar. Bom, o que eu faço com essa ansiedade? Em suma do que a gente está ouvindo aqui. Eu vou te propor 3 exercícios. O primeiro exercício é simples. É o que eu aprendi. E faço isso o dia inteiro. É bom demais. Meu Deus. Chama-se gratidão. Agradecer. Você pode falar: mas eu não tenho nenhum motivo. Encontre um. Encontre um só e eu agradeço esse motivo. Comece com aquele que não for digno no mínimo, né? Fiel no mínimo, nunca será no muito. Nunca será. 16:10 do livro de Lucas. Começa com aquilo que você encontra o motivo. Você tomou água hoje? Tinha água? Tinha alguma coisa para comer? Tinha uma coberta? Se bem que está calor, mas vai esfriar, parece, né? Eu não trouxe roupa de frio, mas não vou sentir frio. Então, a gratidão, acontece um fenômeno neural, outro fenômeno. Quando você manifesta a gratidão, você está se livrando do vitimismo e passando por uma outra escala. A gratidão, ela provoca uma expansão numa região do seu cérebro chamado núcleo accumbens.
esse núcleo fica entre o lobo temporal e o lobo frontal. Nós temos 4 lobos. O frontal é onde Deus se comunica com você. Essa parte mais nobre do seu organismo. Essa que é onde eu estou circundando aqui, ó. Aqui, todas as impressões de Deus. Por isso que eu preciso ter uma nova mente. Porque a nossa, ela está comprometida do jeito que está. A minha estava. Eu não consegui entender nada dessas coisas de Deus, que eu vou te mostrar ainda aqui. Não conseguia. Eu confesso para você. Eu li ali, eu não entendia. Era desmotivador. Eu tinha sono, eu bocejava, me espreguiçava. Não consigo entender, mas eu lia. Mas eu estava em caminho errado. Não bastava só ler, tinha que fazer o que estava escrito. Por isso eu estou usando a palavra de Deus em tudo para você entender que está escrito. Se está escrito, irmão, para o Fernando Lucas, irmãos, o que está escrito é uma ordem. A palavra de Deus para mim, a vida é um decreto. Isso tem causado na minha vida muito sucesso, irmãos. Para a glória de Deus, eu sou um homem bem sucedido. Eu quero que você seja mais ainda. Olha, lá no núcleo, desse núcleo accumbens, que está entre esses 2 lobos, o frontal e o temporal. Então o frontal está em Testemunhos Seletos, volume 2, página 69. Deus se comunica conosco por aqui. Aliado à ciência do bom viver, 509. Cristo sempre envia mensagens aos que estão atentos à sua voz. Ele está enviando mensagens agora. Alguns conseguem captar, alguns com dificuldade, por causa da região embotada, né? Desconfigurada, que nós vamos reconfigurar com a palavra. A palavra de Deus configura. Tudo bem. Lá, esse processo no núcleo accumbens, ele provoca esse fenômeno neural que chama-se uma expansão das cognições sinápticas. Não fica preocupada com os termos. Mas as sinapses são as interligações entre os neurônios, que é responsável pelo seu fator cognitivo. Então, há uma expansão. Você vai acabar se utilizando de uma rede neuronal que você não usava. Nós temos 86 bilhões de neurônios, mas não usamos nem 10%. Então você vai acabar dilatando, expandindo sua mente. Provado na neurociência. Fenômenos laboratoriais, como a doutora Natalie Angels, por exemplo, que não dá tempo de falar. Fantástico. Dá vontade de ler e reler várias vezes. Então, isso, sabe o que? Então, provoca, no lobo temporal está aqui no meio, no frontal, primeiro, a produção de dopamina, que é um neurotransmissor, que desencadeia. Bom, quando você produz a dopamina, irmãos, ela vai te trazer paz, refrigério, contentamento, porque você agradeceu alguma coisa. Mas tem que fazer de coração. Então você tem que pedir: Senhor, eu quero aprender a agradecer. Aprender a agradecer é um dom. Nós não nascemos com esse dom. Lutero dizia: se nós nascêssemos sem pernas e sem braços, com 4 anos teria uma perna, com 8 teria outra, com 10 teria uma mão, depois com 12 teria o braço, e depois com 14 o outro. Nós seríamos os homens mais agradecidos do mundo. Mas Deus fez a gente perfeito. A gente não agradece. Pede para Deus: Senhor, me dá o poder para ser um homem agradecido. Pede e dar-se-vos-á. Se não acontecer nada na tua vida, não diga que eu não te falei o que tinha que ser feito, porque estou aqui em nome de Cristo, com a autoridade de quem encontrou Jesus numa poça de sangue. Bem contada ontem para você. A dopamina ativa os receptores dopaminérgicos. Aí acontece outro fenômeno, uma coisa boa puxa a outra. Você vai produzir ocitocina ou oxitocina, se você preferir. É um outro hormônio do bem. Ele vai acabar com seus medos, suas fobias, porque ele vai regar o teu sangue, junto com a dopamina, com as endorfinas, que multiplamente são produzidos. Sabe o que ele vai fazer? Vai encaixar nos receptores da adrenalina e da noradrenalina e do cortisol, e vai recolher, anula tudo no teu sangue. Você
vai descobrir, puxa, não estou tão ansioso. Ou então, olho no olho, continue se auto-sabotando. Continua, você é livre. Você pode escolher. Eis que hoje eu ponho o céu e a terra por testemunho contra ti. Escolhe. A bênção, uma maldição desse mundo, escolhe. 30:19 de Deuteronômio. Você é livre para escolher. Mas você vai ser prisioneiro das suas escolhas. Pablo Neruda disse isso, eu assino embaixo. Agora, o segundo fator. Se você está agradecendo, sabe uma forma fantástica, você quer produzir mais ondas, porque o lobo temporal não produz uma onda boa, o frontal, é onda beta. A onda beta sozinha é má, ela é down, ela é para baixo. É por isso que ele está intimamente ligado no temporal, né? Você precisa da prossecução de todos os lobos, do occipital e do parietal, que produz a endorfina e a acetilcolina. E o GABA, que elimina você não vai ter dores. Irmãos, olha para mim, por favor. Olha no fundo dos meus olhos, irmãos. Olha você, amigo internauta. Eu vivi 29 anos com enxaqueca, irmãos. Dores múltiplas, já não doía mais a cabeça, doía o corpo inteiro, irmão, até o dedinho do pé. Tudo quanto foi remédio, até remédio que estava escrito na bula, uma bula que eu lia desse tamanho, um remédio novo, que podia causar morte. Eu falei, isso aqui eu não vou tomar porque eu não quero morrer. Vou ficar com dor, mas não vou morrer. Paguei cara a consulta, paguei cara aquela caixa de remédio, mas não tomei. Esse foi o único que eu não tomei, irmãos. Mas tomei tudo. Irmãos, eu estou aqui em nome de Jesus, fazem 13 anos que eu não tenho uma dor, irmãos. 13 anos. 13 anos que eu não sei mais quem enxaqueca, irmãos. 13 anos que eu não tomo mais analgésico, irmãos. Eu quero para você melhor. Muito mais do que isso pode te dar o Senhor. Eu repito, 2 Crônicas 25, verso 9, última parte. Você vai ter que fazer a sua parte. Você está aqui hoje para você, podia colocar uma placa lá. Sorria, você está sendo muito abençoado. Tem que crer, diga, aleluia. Aleluia significa, louvado seja o nome do Senhor. Adonai, o meu Senhor. Salmo 99, 9. Bom, irmãos queridos, experimenta. É o conselho do apóstolo. Experimenta para que você possa provar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 12:2, última parte de Romanos. Bom, segundo, você está muito grato, então você está começando a aprender a agradecer. O mundo fala assim, cante que os males espantas, né? Então você vai cantar. Mas cantar o quê? Jovem de valor. Quanto que vale um jovem de Jesus? Quanto que vale, igreja? Um jovem cheio de Jesus, quanto vale? Não tem preço. Não tem preço. A coisa que eu acho mais linda do mundo é ver um jovem de Jesus. Porque o jovem de Jesus, ele tem poder para fazer o que o pastor não pode, o que o ancião não pode, o que o líder não pode. Ele pode, porque ele tem uma energia vital da juventude, para o bem ou para o mal. Um jovem de Jesus, só jovem de Jesus olha para mim, só jovem de Jesus. Se você não está olhando, você está dizendo que você não é jovem. A culpa é sua, né? Porque hoje eu sou acho que eu sou o mais jovem de todos aqui. O que Deus fez comigo, você não conhece o meu pique. Olha, jovem de Jesus, até esqueci o que eu ia falar. Vocês às vezes me atrapalham, puxa. Mas olha para mim, que eu já lembrei. Está escrito. Está escrito, Cláudia. Esse verso é estranho, está na Bíblia, mas está escrito. 40:30 de Isaías. Que os jovens se cansarão. Jovem de Jesus, os jovens se cansarão. Os jovens se fatigarão. Os jovens
certamente cairão. Revista e corrigida. Agora, jovem de Jesus, você não foi criado para trocar passo nesse mundo, amaldiçoado por causa do pecado. Você foi criado para voar. Por isso que você tem essa energia, você quer voar, você foi criado para voar, porque está escrito. Mas aqueles jovens de Jesus que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e voarão com asas como águias. Diga glória a Deus só quem crê. Glória a Deus? Não estou escutando bem. Eu acho que tem gente que não está entendendo. Diga quem creu, glória a Deus. Aleluia, parabéns. Quando a gente glorifica a Deus, mais anjos descem, irmãos. Eu quero mais anjos aqui. Eu preciso deles para a gente terminar hoje. Eu quero muitas bênçãos para você. Que você saia com sacola se você trouxe bênçãos aqui. Não, amanhã não esqueça as sacolas. Um amigo querido do Manassés, ele falou: Fernando, eu vou levar caixas grandes então. Olha, a partir de hoje você descobriu, você não foi criado para andar. Você foi criado para voar. Está lá escrito. Com asas como águias. É a ave que mais alto voa, não é? Amém? E mais tempo vive, amém? Nesse mundo, fora o porvir. Então, vamos parar de ficar trocando passo. Desculpa a expressão, né, que usam por aí. Olha, eu vou falar para você. Se você, jovem de Jesus, a partir de agora, aceita o conselho de quem, cronologicamente, parece ser idoso, mas fisiologicamente é muito jovem. Aceita. Sempre que você ouvir o seu coração, desculpa a expressão, desculpa aí você, meu amigo internauta, você vai quebrar a cara. Sempre que você ouvir o seu coração, você vai quebrar a cara. Como eu sei que você não quer quebrar a cara, nunca mais ouça o que o teu coração diz. Ouça o que está escrito. O que está escrito é para você se dar bem em tudo. Você quer a prova? Leia o último verso comigo. Eu tenho que ir devagar, desculpe. Me deram ordem aqui. Vamos lá. João 1. 1 João 1, verso 4. Está aqui a ordem. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpre, a vossa alegria seja completa. Deus quer você completamente feliz. Dá para entender? Vale um amém? Amém mesmo? O que você quer fazer com essas informações agora? Você quer mais provas? O homem mais rico do mundo, Bill Gates, revista Forbes. Esse homem, você conhece a história, né? Acho que vocês seguem essas coisas. Então, ele doou 97% das ações da Microsoft para a fundação, aquele sistema Give and Pidge, né? A fundação Bill e Melinda Gates. Doou, ficou com 3%. Falou, 3% eu vivo o resto da minha vida, e muito bem. Meus filhos eu vou deixar apenas estudo, e ser sabedoria, e um lugar para morar. Um lugar simples. E hoje ele está fazendo implementos no mundo inteiro. Eu já viajei para aí, vi as placas lá, Fundação Bill e Melinda Gates, fazendo estradas, fazendo saneamento, construindo universidades, fazendo museus, né? Como os judeus. Isso é escola judaica. A minha escola é judaica. O mercado financeiro eu aprendi com os judeus a trabalhar. 39 anos trabalhando com judeus. Quase 39, um pouco menos. Preciso fazer a conta depois melhor. Mas eles são os homens mais prósperos que eu conheço. E eles têm a filantropia no coração. Você pode ir em Israel, você pode ver onde há judeus, eles estão assim sempre colaborando para que haja implementos, né? Museus, memoriais, e universidades e hospitais. O próprio Albert Einstein foi doação de judeus. Em suma,
Bill Gates desejou fazer isso. Bill Gates era ultra ansioso. E depois ele disse, eu era infeliz. Depois que eu fiz isso, ele falando para o seu melhor amigo, hoje eu sou um dos homens mais felizes do mundo. Aí o seu melhor amigo, que é o segundo homem mais rico do mundo, que é o tal de Buffett, né? Warren Buffett. E ele falou, puxa, é verdade, Bill, eu também não sou feliz. Segundo homem, você aceita a doação de 99% das minhas ações? Da Berkshire Hathaway? Pode dar, eu aceito. Põe na minha fundação. Aí o primeiro homem mais rico do mundo e o segundo doaram tudo. Os dois andam pulando na rua. Confessam para todo mundo que são agora felizes. Eles, nesse sistema Give and Pitch, eles já convenceram, irmão, 40 multimilionários do mundo a doarem parte de suas fortunas. E hoje, existe lá um tratado de convenção que estão sendo 90 novos ultramilionários que já estão sendo preparados para doar. Porque está escrito. Por isso que está. Eu posso usar como testemunho. Eu vou usar a nova tradução agora, a linguagem de hoje. 6,38 de Lucas, Sermão do Monte, a versão de Lucas, o apóstolo, na linguagem de hoje. Deem aos outros, e Deus dará a vocês, e Deus será generoso, porque a bênção que Deus vai dar a vocês, vocês mal poderão levar nas suas mãos. Quem crê, diga amém. Eu também um dia fui um homem milionário, irmãos. Eu também tive um palácio. Um pequeno palácio perto desses aí, mas era um palácio. Eu tenho vergonha de falar o que tinha lá dentro. Vergonha de falar do escritório hollywoodiano que eu montei, com mobília Luís XVI, XV. O preço do lustre do cristal da Boêmia que tinha lá. Tenho vergonha. Dos quadros. Eu tenho vergonha. Porque quando meu filho estava 1 ano vegetando, sem nenhuma esperança, eu ainda não conhecia esses implementos da medicina genômica, que ainda era o começo dela. E eu falava, todo o dinheiro que eu tenho, olha para mim um pouquinho. Vou falar agora no seu coração. O amigo da internet. Diante de Deus eu vou falar para você. Eu tive uma considerável fortuna. Eu daria tudo que tive para ter 1 minuto mais a minha esposa e o meu filhinho antes do acidente. Tudo. Porque com esse minuto eu tentaria mudar a história. Eu tentaria. Eu estou falando diante de Deus. Tudo. Como diz 2:11 do livro de Eclesiastes, olhando eu para as minhas mãos e o trabalho que trabalhando havia feito, o trabalho que as minhas obras fizeram, o trabalho que trabalhando havia feito, vi que tudo era vaidade, aflição de espírito, que nenhum proveito tinha debaixo do céu. Eu tinha uma garagem com os carros mais caros do mundo, não sei quantos, nunca deu tempo de contar. Vaidade, aflição de espírito, a palavra Ebel, com H, está 38 vezes escrita no livro de Eclesiastes. 1:4, 1:2 melhor, diz, que grande inutilidade, diz o pregador, que grande inutilidade, repete, nada faz sentido. Ebel significa, ela deriva da palavra vento. Alguém aqui, quando era pequeno, brincava de correr atrás do vento? Alguém conseguiu pegar o vento? Eu brincava de correr atrás do vento, depois de adulto. Não dá para pegar o vento. Correr atrás do vento, 1:14 de Eclesiastes. Não tem sentido. Eu vou dizer para você, olha, irmãos, eu tenho nojo do que eu era. Quando eu li lá 20:43 em Ezequiel, e 36:31, eu entendi que isso faz parte do processo de transformação da vida. Você passa a ter nojo do que você era, porque eu não valia nada.
Eu não tinha Jesus. Sem Jesus Cristo você não tem valor nenhum. Sem Jesus Cristo você está acabado e perdido. Mas com Jesus Cristo você já começa tendo a vida. E quando você tem a vida, você tem tudo. O que é melhor que a vida? Vida verdadeira. Bom, eu estava, depois que eu visitei ele, fui encontrado pelo filho do engenheiro, né? Os que vieram ontem aqui, não dá para repetir. O engenheiro que eu orei quase 1 ano por ele, mas sem saber mais da vida dele. Redescobri que ele continuava casado, estava muito feliz. Tinha agora uma filhinha que chamava Sara, que era linda. Dei lá os presentes para... Eram 43 crianças naquele dia, da ala assistencial, as crianças carentes que o Hospital Albert Einstein trata. Um conjunto de calça jeans e uma camiseta que eu comprei especialmente para cada uma delas, com o número certo, com o nome certo. Aí depois eu entreguei e fui para o meu quarto. E quando eu cheguei no meu quarto, tinha uma notícia que um amigo, um casal muito querido da sociedade paulista, muito afamados lá, vou reservar dizer o nome por uma questão de ética, falaram: Fernando, a gente conseguiu um contato com o maior paranormal do mundo. E esse homem, se você quiser, ele pode ir aí. É dificílimo conseguir que alguém esteja com ele. Ele é conhecido no mundo inteiro, e é mesmo. E tinha um livro para mim, desse paranormal, para mim ler. Eu falei: olha, eu já estou 1 ano aqui, nada tem jeito. Então, se ele pode fazer alguma coisa pelo meu filho, manda ele aqui. Eu não conhecia a Bíblia, né? Então, qualquer coisa estava servindo naqueles dias. E nada mais do que o maior paranormal do mundo. E o livro mostrava que ele fazia proezas que você, né? Até ressurreição de animais, segundo lá. Bom, irmãos, no dia seguinte, algo me move a ir até o corredor, abri a porta da semi-intensiva, e eu vejo no longo do corredor, o paranormal vindo à minha direção. Foi um estalo. Eu estou aqui em nome de Jesus. Ele vinha caminhando lentamente, mais longe do que daqui à porta. Ele vinha e tinha um assistente dele. Eu conseguia ver nitidamente uma coisa: o sorriso dele. Ele sorria. Ele foi se aproximando, parece que demorou horas para ele chegar. Ele chegou. Chegou, ele não falou nada, ele só sorria. Sorria, ele não parou para me saudar, ele foi simplesmente entrando, a porta estava aberta. Eu estava segurando a porta aberta, aquelas portas que tem mola. Ele entrou. E de repente, esse homem, ele levanta a mão. Olha, eu só posso falar isto porque eu tenho um vídeo, não desse encontro comigo. Um outro vídeo que eu recebi faz pouco tempo. E que depois eu vou montar uma comissão aqui, porque eu não vou poder mostrar aqui. Por uma questão, vou pensar. Quem sabe? Talvez até mostre. Ele levantou a mão. E é inacreditável o que aconteceu. Se eu não tivesse o vídeo, eu não falaria. Porque você vai ver. Se não ver, alguém vai ver e vai confirmar para você. Na hora que ele levanta, eu começaria a ver um dos maiores espetáculos que eu já podia imaginar na minha vida. Ele falou uma palavra, que eu não vou dizer aqui, vou deixar lá no vídeo para ser vista. E quando ele disse essa palavra, sabe o que aconteceu? Naquele ambiente, o horário diz que é só amanhã que eu posso falar. Olha aqui, acabou. Você tem que sair 9h30, lembra? Agora você vai considerar. Você vai cantar louvores a Deus. O hino é sacro, tá? Não é qualquer música. Hino sacro. 40, verso 3 do livro de Salmo. Mas não vai embora antes da oração, senão você vai perder a bênção. Tá? 40, verso 3. Depois você lê. Hinos, louve a Deus. Tá? São 3, lembra que eu falei? Agradecer, gratidão, cantar, um hino sacro
Inário, use o inário, lá você não erra. E terceiro, qual é? Você vai praticar alguma atividade física para produzir endorfinas e dopaminas. Tá bom? Mexe-se. Uma caminhadinha, um alongamento. Essas 3 coisas, essa sua ansiedade, em uma semana você zera ela. Ou até menos. Agora vamos cantar. Só uma primeira estrofe do hino, eu quero fazer oração. Vaso Novo, cadê o nosso grupo? Me perdoem ontem, eu não vi vocês. Vamos ficar em pé? Não saia antes da oração. Se você não quer a bênção, deixa aqui. Só vocês. Amém? Amém mesmo? Olha, agora segura se você tem algo para me entregar. Só um minutinho que eu vou pegar já já. Eu quero preparar a igreja para a oração. Igreja, querida, as agendas vão ser levadas lá para a sala de fora, para você levar a sua. Eu vou orar novamente por elas, mas já vai se encaminhando para você levar. Você tem que levar. Eu vou te explicar amanhã outro passo. Continue colocando nomes nela. Eu acho que talvez você tenha se esquecido de colocar o meu nome, Fernando Lucas. Eu preciso de oração. Eu só vou ficar aqui se alguém orar por mim, entendeu? Mas eu sei que alguns oraram, alguns se lembraram. Eu preciso de oração. Então coloque o nome do pastor Paulo Bravo. Ele precisa de oração, ele é um homem de Deus. Coloque o nome do pastor Adriano, pastor Vitor, pastor Fernando Iglesias, um amigo querido, o irmão Manassés, os pastores precisam, os líderes dessa igreja precisam, o seu amigo do lado, quem sabe precisa, tá? Coloque. Quanto mais nomes você colocar, mais você é abençoado. A minha agenda tem mais de 50 mil nomes. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito abençoado, amém? Eu quero que você seja mais, amém? Diga amém só quem crê. Agora é a hora da bênção. Olha, deixa eu só mostrar para você uma coisa aqui. Hoje tem água aqui. Eu vou afastar isso aqui, com permissão. Olha, água. Eu confesso para você que eu tenho vontade de entrar aqui, mas não vou entrar não, né? Eu vou tirar o sapato, não está com meia. Irmãos, aqui é a planta dos meus pés. Segura um pouquinho. Segura aqui. Tá. Aqui é a planta dos meus pés. Olha para mim um pouquinho. Eu mal imaginava, jamais poderia imaginar, que quando a minha planta dos pés, que eu não vou molhar a meia, né? Senão vai ficar uma coisa estranha. Quando a minha palma dos pés encostou na água, porque um dia eu entrei num tanque desse. Obrigado. A minha vida ia ser transformada da água para o vinho.
Aquele Fernando Lucas que eu tinha nojo, eu morri. Aquele Fernando Lucas, ele morreu. Eu tive que sepultar o dele um dia num lugar desse. Vou deixar outra aqui. Eu pus uma beca semelhante a essa. Isso aqui significava que era o meu novo traje. Eu ia tirar essas vestes encardidas de uma pessoa que nunca foi feliz, que não dormia. Eu já falei para você que eu durmo que nem um bebê hoje, né? E comia mal. Eu comia lesmas, irmãos, porque me falaram que era bom. Mastigava, sabe aquele caldo, né? Não sei que bom que tinha aquilo. Mas me convenceram, o sistema me convenceu que eu tinha que viver assim, que eu precisava de um carro de tantos milhões de dólares para ser feliz. Não. Essa roupa, vou deixar aqui para você vendo. Opa, ajuda aqui, meu amigo. Arruma direitinho essa aqui. Essa roupa e água. Amanhã acho que é bom tirar isso aqui. Olha, está atrapalhando aqui. Água. Não tem que ter corrente para impedir a ida na água. Água. Mudou a minha vida. Eu quero que você, todos vocês, alguns não entraram num tanque depois que conheceram toda a verdade. Eu tinha entrado, eu já tinha sido batizado numa outra igreja. Lá não tinha toda a verdade. Enquanto eu estava lá, valeu, porque era a luz que eu tinha, eu tentava viver. Mas não tinha verdade. Nunca ia me levar onde Deus queria que eu chegasse. Nunca. Porque faltava verdade. Quando eu descobri a verdade, eu falei, eu tenho que morrer. Eu tenho que sepultar aquele velho lá. Eu não sei você, eu não conheço vocês ainda. Mas eu não preciso ser filho de profeta para saber que tem gente que poderá entrar aqui. Nós acreditamos que no fim dessa semana vai ter um batismo, amém? Algumas pessoas já estão me procurando, falando, eu quero entrar nesse tanque, eu quero uma vida nova. Alguns já entraram, mas foram longe, né? Talvez voltem. Bom, eu tenho 5 minutos para acabar aqui. Aqui hoje tem pessoas que estão nos visitando, irmãos que nos visitam de outras denominações, irmãos batistas. Quem sabe você está na internet, olha, irmão que está na internet, amigo, seja você presbiteriano, da Assembleia, amamos os assembleianos, os pentecostais, amigo que é espírita, com todo respeito, você está nos ouvindo? Então, irmãos católicos, se você está assistindo, fique em pé, você que está aí do outro lado da tela. Agora você que está aqui, será que tem alguém que está nos visitando, não é membro regular das nossas igrejas, que fala, Fernando, eu quero ser abençoado especialmente hoje? Levanta a sua mão, eu quero essa bênção especial para mim. Levanta alto, porque se você não levantar, você está reclamando a bênção. Amém. Tá. É preciso vir aqui para essa bênção. Alguém gostaria? Se você não quer, não precisa não, fica no banco. Mas se você está sentindo uma vontade de chegar pertinho, vem para cá. Se você já veio ontem, não precisa. Tá? Mas quem não veio, vem agora. Venha que eu quero orar por você, depois eu quero abraçar rapidamente você. Orem, igreja querida, orem para que todos se sintam à vontade. Por favor, me ajude. Tá? Homens de oração, que haja um clima de paz aqui. Você só vai vir aqui para ser abençoado, só para isso. Eu vou orar pela família da irmã, pelos seus bebês, caso tenham, pelo seu cônjuge. Vem aqui pertinho de mim, pode vir. Tem mais gente, tem mais alguém aqui. O Espírito de Deus está aqui me guiando a mente, irmãos. Quem está chamando vocês não é Fernando Lucas, não. É aquele que disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados. Se a vida está boa como está, não venha, fica onde está. Mas se você fala, eu reconheço que pode melhorar, você deve vir. Porque você está dizendo, você está vindo por causa de Deus aqui, não por causa de homem. Você está falando para os anjos, ó, aqui tem anjos, irmãos, anjos dos céus estão aqui, estão cercando esse lugar. Esses anjos vão anotar que hoje você quer sair daqui muito abençoada, minha irmã, muito abençoada. Essa bênção é para toda a tua família, irmã, é para toda a família da senhora, amém? É
eu vou orar pelos seus projetos também. Se algum não for de Deus, vai mudar, vai ser muito melhor. Mas você tem que vir, porque se você, agora a bênção final é aqui na frente para os irmãos. Então, olha, eu sinto no meu coração que Deus está me falando, tem mais gente. Está faltando você para mim orar e poder terminar. Venha em nome de Jesus. Você não vai perder nada, você vai ganhar aqui. Os anjos dos céus anotam hoje a sua entrega aqui, a sua vinda. Eu acredito no que eu ouvi. Eu acredito que há um Deus aqui. Eu acredito que todos nós precisamos renascer, pelo amor de Deus, entendam isso. Esse renascimento é diário. Na verdade eu vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu vou orar para um renascimento de vocês. Amém, jovem? Ó, jovem de valor é comigo, viu? Vem mais para cá, vem mais pertinho de mim. Mark, ajuda a aproximação dos irmãos aqui, ó, Mark. Esses que estão atrás de você, tá? Olha, se tem alguém que quer perder a bênção hoje, tem algum acanhado, não leva a bênção. Não pode ficar acanhado, aqui é sua família, nós te amamos. Eu te amo. Você já levantou, internauta? O internauta, se você quiser jejuar também e fazer parte dessas orações da madrugada, manda um chat, um e-mail que você está jejuando um dia. Internauta. Meu amigo Mário, Keila lá de São Paulo, que eu sei que estão vendo, tá? Um amigo querido que chama Fernando, que pode estar vendo. Então, por favor, todos podem ser abençoados. Sinto que tem mais alguém. Deus só está faltando alguém para me terminar essa prece. Deus quer que você que está aí em algum cantinho, sai do lugar. 2 pessoas eu sinto, falta para ser muito abençoado. Você pode orar por essas 2? Ore por essas 2. Onde você está? Deus está te procurando para te abençoar. Pronto. Já recebi a permissão. Pode vir para orar. Já vieram. Se alguém depois ainda quiser vir, tem mais, mas agora está bom. Durante a oração não pode vir, tá? Fecha os olhinhos. 3 segundos para você falar para Deus o que você quer. O que você quer que Ele faça? 3 segundos só. Confirma. Pede o renascimento. Pede uma vida nova. Pai, eu queria que esses 3 segundos não acabassem nunca. Porque 3 segundos na tua frente é uma eternidade. 3 segundos diante do trono eu posso mudar minha vida. Nós ouvimos um monte de informações aqui, Senhor. Será que eu precisaria ser evidente para saber que entrou um monte de ansiosos hoje aqui? Só vão continuar sendo ansiosos se eles quiserem, Pai. Porque 3 coisas tão simples. Gratidão. Pai, derrama sobre alguém que não pediu com energia, um espírito de gratidão. Derrama sobre eles. Derrama sobre mim mais, eu quero mais, Senhor. Se alguém quer mais também, Pai, está dizendo amém agora. Senhor, eu também quero um espírito que cante o louvor ao Teu nome, Senhor. Porque o Salmo diz, encha a Tua boca de louvor e da Tua glória todo dia. Louvor ao meu Deus. Então encha meu coração de louvor, Senhor, quero louvá-lo mais. Isso só me faz bem, Senhor, isso tem me curado. Eu quero cura da minha igreja, Senhor. Pai, eu era um preguiçoso. Na verdade, eu tinha tempo só para trabalhar, eu não fazia atividade física nenhuma. E com isso a minha vida estava descendo, estava perfurando como um parafuso. Um buraco sem fim. Enquanto você não para de cavar, não para de descer. Mas eu tive que parar. Entender que era preciso se mexer. Eu tenho que fazer a minha parte. O possível o Senhor não vai fazer. E hoje, meu Deus, o Senhor me deu um novo organismo. Um organismo saudável. Uma mente cristalina. Aquele embotamento, ele desapareceu. Hoje o Senhor usa a minha mente, porque eu pedi que o Senhor o fizesse e fiz a minha parte. Eu quero que essa igreja experimente o que representa ter a mente de Cristo.
O que representa ouvir a voz de Deus? O que representa tocar em Deus, como disse o discípulo? Eles podem tudo naquele que os fortalece. Pai, eu conclamo que os líderes dessa igreja, onde eles estão tão esparramados hoje, que eles ergam as suas mãos para abençoar, primeiramente os nossos irmãos queridos que estão à frente, e seguidamente, Pai, toda a igreja está sendo contemplada com o derramamento da graça de Deus. Inclusive os irmãos internautas estão sendo abençoados, que estão em pé manifestando, eu quero a benção. Cuide deles, porque o Senhor é um Deus onipresente. Eu peço que o Senhor abençoe o lar desses irmãos. Caminhe lá dentro, Espírito Santo. Anjos de Deus, removam a doença, removam a ingratidão, removam o orgulho, removam a vaidade, removam o egoísmo, removam tudo aquilo que o Senhor não colocou. Encha de saúde, encha de amor, encha de perdão, encha de paz, encha de alegria, de felicidade, de prosperidade, de credulidade e de tudo que é muito bom. Encha de Jesus. Que eles saiam daqui hoje certos que foram muito abençoados em nome do Cordeiro de Deus e que estão sendo curados. Pai, a despeito do que o inimigo das almas pretende fazer amanhã às 19h30, até antes, impedindo os irmãos queridos de estarem aqui, o Senhor o venceu na cruz, também venceu no céu, no deserto, no Getsemane, vence na vida desse irmão e dessa irmã amanhã. Que nada impeça deles estarem aqui e descobrir o que é depressão e como ser curado, e descobrir como se levantar do caos, que é uma consultoria gratuita que eles vão receber de Jesus. Nunca mais o caos, mas agora a vida eterna. Despeça-os, Pai, não da tua presença, mas desse encontro maravilhoso que tivemos contigo. Despeço com as agendas, com a última bênção, uma agenda. Abençoa essa agenda, Pai, não o papel, abençoa cada nome. O Senhor abençoa no começo, abençoa no fim, abençoa continuamente, que eles tenham o desejo de colocar mais nomes ali, e que amanhã estejamos com a agenda na mão, com o coração na mão, para entregar para Jesus, porque em nome dele é essa prece. Aleluia ao Senhor. Amém.